Você ainda respira. Já parou para refletir seriamente sobre isso? Você enfrentou enfermidades, lutos, dores profundas, abandonos. Mesmo assim, permanece de pé. Isso não é obra do acaso, nem resultado de sorte. É propósito. Se o Senhor te sustentou até agora, ultrapassando os 60 anos, é porque há um chamado urgente vindo do alto, algo que o céu ainda deseja realizar por meio da sua existência. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que edifica a sua fé. O maior engano nessa fase da vida não é um escândalo moral, mas a acomodação espiritual. Essa ideia enganosa de que já se cumpriu tudo o que havia para fazer. Mas hoje, o Espírito Santo te desafia. Você está realmente vivendo, ou apenas esperando a morte chegar? Porque quem foi guardado por Deus não pode tratar o tempo restante com descaso. Ou você desperta, ou será adormecido pelo inimigo até a eternidade. A escolha é sua, e o chamado é agora. Se você ainda está aqui, com os olhos abertos neste mundo em constante decadência, é porque o céu ainda não encerrou sua história. Deus não mantém viva uma alma sem propósito. Ele não conserva um sopro de vida por engano. A sua presença neste momento é a prova de que Ele ainda espera algo que parta de você. E isso deveria estremecer seu coração. Pois a pergunta não é só, por que estou vivo? Mas o que estou fazendo com a vida que me foi confiada? Muitos, ao passar dos 60, começam a tratar o passado como um livro encerrado, um álbum cheio de lembranças que não retornam. Lamentam escolhas, erros, chances perdidas, e se entregam à sensação de que os melhores dias ficaram para trás. Outros se voltam ao futuro com temor, medo da enfermidade, da solidão, do fim. Vivem como se contassem os dias até que a cortina se feche. Mas essa não é a perspectiva de Deus. Se essa palavra está falando com você, curta o vídeo e comenta aqui embaixo o que Deus tem falado ao seu coração. O que o Espírito pergunta a você hoje é: e o presente? O que você está fazendo com o tempo que ainda tem? As Escrituras não limitam os frutos à juventude. Muito pelo contrário. O Salmo 92 afirma com poder: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdes. Isso significa que o tempo de frutificar não se encerrou, apenas se transformou. Talvez você não corra como antes, talvez sua visão esteja mais turva, ou suas forças não sejam as mesmas. Mas há um peso de glória que só a maturidade espiritual carrega, uma autoridade moldada pela caminhada, uma sabedoria lapidada pelas cicatrizes do tempo. O céu não busca corpos perfeitos, mas corações dispostos. E é exatamente aqui que muitos tropeçam, achando que já oraram o suficiente, que já contribuíram demais, e que agora merecem apenas descanso. Mas o verdadeiro descanso do servo de Deus não começa nesta terra, começa na eternidade. Enquanto você estiver de pé, a batalha continua. O campo espiritual não fechou, e o inferno sabe disso. Por isso, tenta adormecer os filhos maduros, empurrando-os para uma fé adormecida. Mas hoje o Senhor sopra sobre você um vento de despertamento. Lembre-se de Caleb. Aos 85 anos, ele não pediu repouso, pediu missão. Ergueu-se diante de Josué e declarou com fé firme: dá-me ainda aquele monte. Não importava o tempo que havia passado desde a promessa. Ele sabia, se ainda estava vivo, era porque ainda havia terra a conquistar. E o que Caleb nos ensina? Que a fé verdadeira não se aposenta. Ela amadurece, mas não esfria. Ela se fortalece, mesmo quando o corpo enfraquece. É hora de olhar essa realidade com seriedade. Sua idade não é um empecilho, é uma plataforma. A fase que você vive agora pode ser a mais impactante de toda a sua trajetória, se você escolher viver com propósito eterno. Você continuará apenas sobrevivendo ou vai decidir caminhar com o céu como seu destino? O mundo está em crise. As novas gerações crescem sem direção, sem raízes, sem a palavra. Crianças que nunca ouviram uma oração em casa. Igrejas que se tornam palcos, onde a verdade é silenciada. Deus está te chamando. Ele precisa da sua voz, da sua intercessão, da sua coragem, da sua sabedoria. Você não é um espectador
dos tempos finais. Você foi convocado como sentinela. E aqui está a advertência. Se você se calar agora, se recuar agora, estará desperdiçando o momento mais estratégico da sua história, o tempo da colheita. O tempo em que os frutos da sua jornada deveriam estar alimentando outros. O tempo em que suas palavras deveriam estar despertando consciências e reacendendo luzes apagadas. Quando Deus preserva alguém, não é para que desapareça, é para que brilhe ainda mais. Você tem testemunhos que o mundo precisa escutar. Tem orações que o céu ainda deseja responder. Sua fé, provada pelo fogo, tem poder para reacender esperanças em corações que já desistiram. Mas isso exige decisão. E essa decisão precisa ser agora. Cada novo amanhecer é um aviso do céu. Ainda não acabou. Ainda há algo que só você pode fazer. Não se engane com a mentira da aposentadoria espiritual. O inimigo quer que você viva apenas para conforto e rotina. Mas Deus está te chamando para algo maior, mais profundo, mais eterno. Você vai continuar achando que seus dias mais poderosos já ficaram no passado, ou vai se levantar, cheio do Espírito, e declarar como Caleb: ainda tenho forças. Dá-me este monte. Há promessas que só se cumprem para quem persiste. Há vitórias reservadas para os que não desistem no último capítulo da vida. Há almas que só serão tocadas se você escolher frutificar agora. Nem todo silêncio é esquecimento. Nem toda espera é abandono. E nem todo tempo que parece perdido realmente se perdeu. Quando se anda com Deus, até as pausas fazem parte da obra. Muitos, ao ultrapassarem os 60, acham que já entregaram tudo, que o tempo passou, que os sonhos envelheceram. Mas o tempo de Deus ainda está em movimento na sua vida. O que você vive agora não é sobra, nem extensão de algo encerrado. É a continuidade de um plano divino que ainda está sendo escrito. Existem capítulos que só se abrem quando o coração amadurece. Há promessas que só se revelam quando aprendemos a esperar. O mundo mede valor por resultados visíveis. Deus mede valor por corações rendidos ao propósito eterno. Abraão não recebeu o chamado na juventude. Deus falou com ele aos 75 anos. E foi com 100 que ele viu a promessa se concretizar. Porque Deus não se apressa. Ele age no tempo perfeito, entre promessa e maturidade. Quantas vezes você achou que estava pronto, mas não estava? Quantas portas Deus manteve fechadas para te proteger? O que você chamou de dor, Ele chamou de preparo. O que viu como atraso, Ele via como amadurecimento. O que pensou ser punição, muitas vezes, era livramento. Eclesiastes 3:11 nos lembra: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Esse versículo é uma chave. Ele nos ensina que até o que parece vergonhoso pode se tornar belo, se for entregue ao tempo de Deus. Confie, mesmo quando o mundo diz que já é tarde demais, mesmo quando os frutos não aparecem, mesmo quando a resposta parece demorar. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Talvez você tenha dito: se eu fosse mais jovem, ou meu tempo já passou. Mas essas frases não vêm do céu. Nascem do cansaço, da decepção, da mentira semeada pelo inimigo. Porque ele sabe que um coração cheio da unção e maturidade pode ser mais poderoso que 1000 jovens sem direção. Você pode não correr como antes, mas agora enxerga mais longe. Pode não falar com rapidez, mas fala com sabedoria. Sua força física pode ter diminuído, mas sua força interior cresceu. E isso tem valor eterno. É por isso que Deus ainda te mantém aqui. Porque há vidas que só você pode alcançar. Orações que só você pode fazer. Batalhas que só você pode vencer. Não se compare. Você não é estatística. Você é instrumento. E instrumentos nas mãos de Deus não são descartáveis. São preciosos. Deus usa cajados gastos, vasos rachados, caminhos tortuosos, porque a glória nunca esteve no vaso, mas no oleiro. Lembre-se de Moisés. Ele não libertou o povo quando era jovem no palácio. Passou 40 anos no deserto sendo moldado, desaprendendo, sendo refinado. E só aos 80 anos foi chamado. Isso não foi acaso, foi o tempo perfeito. Se você sente que Deus está em silêncio, não pense que Ele te abandonou.
O silêncio dele é estratégia, é preparação, é cuidado. Talvez, agora, com 60, 70 ou 80 anos, você esteja entrando na fase mais frutífera da sua existência. Aquela em que não há mais pressa, mas há profundidade. Onde tudo o que parecia perdido começa, enfim, a fazer sentido. Não menospreze este momento. Você não chegou ao fim. Está no centro da vontade de Deus. Mas é preciso despertar, romper com a ideia de que o melhor já passou. Levante-se da dúvida e caminhe pela fé. Deus ainda te chama e sabe exatamente quanto tempo te resta, e cada minuto conta para cumprir o que só você pode realizar. Se Ele ainda não fechou a sua história, é porque o desfecho ainda está sendo escrito. Talvez a colheita que você tanto orou esteja mais próxima do que imagina. Mas isso exige uma escolha: continuar crendo, permanecer disponível e dizer a Deus: eis-me aqui, ainda sou teu. Usa-me mais uma vez. O tempo de Deus não se perde, ele se cumpre. E há uma sabedoria que não vem dos livros, mas da vida, das lágrimas, das orações silenciosas, das noites escuras. Essa sabedoria, que o mundo ignora, é valorizada no céu. Os cabelos brancos não marcam fim, marcam permanência. São sinal de que você resistiu, foi provado e não desistiu. A geração atual busca direção, mas muitas vezes em lugares errados. Há homens e mulheres cheios de sabedoria espiritual escondidos, calados, achando que seu tempo acabou. Mas o Espírito Santo está chamando, não para reviver o passado, mas para entregar ao presente o que só você carrega. Deus te fez testemunha viva de uma fé que venceu o deserto, de um amor sustentado pela graça, de uma história marcada por cicatrizes que curam. Ana, a profetisa, nos lembra disso. Mesmo viúva e idosa, escolheu buscar a Deus, e por isso reconheceu o Salvador quando muitos religiosos não viram. Deus ainda usa com poder quem o busca com fidelidade. Você não precisa de púlpito ou multidões. Precisa entender que sua história é resposta. Jovens precisam te ouvir. Famílias precisam do seu conselho. Filhos e netos precisam do seu exemplo de fé. Você é uma ponte entre o que Deus já fez e o que ainda fará. E pontes têm propósito: levar pessoas a lugares que sozinhas não alcançariam. Mas para isso, é preciso se levantar. Entender que sua experiência é preciosa para o reino. Jó 12:12 diz: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade, o entendimento. Isso é promessa. Há uma geração afundada em vozes rasas, e você pode ser uma voz que toca o Espírito. Sua oração ainda tem poder. Sua presença ainda carrega autoridade. Mas é preciso crer nisso. Não se esconda. Não aceite a mentira de que acabou. Deus confia missões a quem provou e aprovou com o tempo. O mundo precisa de vozes maduras, firmes, cheias de graça. Talvez seu papel agora seja menos barulho e mais legado. Alguém está esperando ouvir você. Alguém vai mudar porque te viu permanecer. Mesmo que o corpo canse, o espírito ainda está forte. A unção aumentou. O discernimento está mais afiado. A herança que você carrega é espiritual e precisa ser transmitida. O chamado de Deus não tem prazo de validade. Ele não abandona obras pela metade. Moisés foi chamado aos 80. O tempo não invalida o propósito, ele o aprofunda. Deus não quer sua força física, ele quer sua entrega espiritual. Quando o vaso se rende, o oleiro faz milagres com o que resta. Isaías 46:4 declara: até a velhice, eu serei o mesmo, e até as cãs eu vos carregarei. Ele sustenta, conduz e confia em você. As marcas do tempo trazem autoridade, não limitação. Não aceite a mentira do inimigo que diz que seu tempo acabou. Uma alma amadurecida por Deus é uma arma poderosa. Não se silencie. Você ainda importa, e o momento de cumprir seu chamado é agora. Talvez você tenha parado de sonhar ou guardado promessas antigas. Mas Deus não desperdiça nada, nem lágrimas, nem esperas. Aquilo que parecia enterrado pode florescer de novo. Há dons em você ainda não usados, palavras ainda não ditas, pessoas que precisam ouvir sua voz. Mas nada disso acontecerá se você acreditar que já viveu tudo. O melhor de Deus pode estar reservado para este tempo,
e Ele ainda quer usar você. O que o Espírito Santo quer realizar em sua vida hoje não é uma repetição do que já foi, mas algo novo, fruto de uma entrega amadurecida e de um coração que escolhe permanecer, mesmo quando muitos desistiram. Deus nunca limitou seu propósito à idade, mas sim à incredulidade. É a dúvida que paralisa, que impede a colheita antes mesmo que ela floresça. Quando você começa a pensar que Deus já terminou com você, a fé se esvai aos poucos. Por isso, hoje é tempo de decisão. Continuar aceitando a mentira de que tudo já passou ou se levantar como alguém ainda disponível para ser instrumento nas mãos do Criador. Deus não busca os mais fortes, mas os mais dispostos, os que dizem: "Eis-me aqui, Senhor." Se você se apresentar a Ele com sinceridade, o céu se moverá a seu favor. Porque Deus é fiel para cumprir cada promessa, mesmo que tarde, mesmo que pareça impossível. O que Ele vê em você é alguém que ainda pode impactar esta geração com fé, sabedoria e coragem. Você não ficou para trás, foi preservado para um tempo específico. E esse tempo é agora. Sua idade não é um limite, mas um selo de que você resistiu, aprendeu e agora pode frutificar com profundidade. O propósito não morre, ele amadurece. E se você está lendo isso, é porque Deus ainda quer usá-lo para manifestar sua glória. Nem todo silêncio é abandono. Nem toda fase de maturidade é um tempo de pausa. Há vidas que Deus guarda por estratégia, porque há feridas que só quem carrega cicatrizes pode curar. Você não está aqui apenas porque sobreviveu, mas porque foi sustentado. Essa força invisível que te trouxe até aqui te habilita a ocupar um papel que talvez você nunca tenha considerado: ser uma coluna espiritual. A autoridade no reino não vem com títulos, mas com intimidade. Quem caminha anos ao lado de Deus carrega uma presença que o céu e o inferno reconhecem. Suas orações silenciosas movem o invisível. Seu testemunho, mesmo sem palavras, reacende a fé dos que se perderam. É por isso que o inferno teme homens e mulheres que envelhecem na presença de Deus. Porque a intercessão de quem adorou, na dor tem peso. Sua vida ainda tem valor. Ainda há orações que só você pode fazer, conselhos que só você pode dar, ensinamentos que só sua história pode transmitir. Eliseu, já velho e doente, ainda carregava a unção. E mesmo em seu leito, foi capaz de liberar direção, estratégia e autoridade. Quem carrega o Espírito não perde relevância. Até o último suspiro, ainda há algo a ser liberado. Você foi preservado para momentos assim, em que sua presença inspira, sua experiência instrui, sua fé desperta outros. Talvez suas mãos não façam mais tanto, mas seus olhos veem além. Você não está em fase de fim, está em fase de transmissão. Não diga: "Já fiz demais." Deus não te manteve apenas para existir, mas para liberar o que Ele depositou em você. Há filhos, netos e jovens esperando sua sabedoria, sua intercessão, seu exemplo. E isso não exige púlpito, só um coração disposto. Seu altar não é feito de holofotes, mas do secreto. É lá que o céu te escuta, que o Espírito se move. Talvez seja a hora de retornar a esse altar, ou de reconstruí-lo. O Espírito que habita em você não envelhece. Ele é o mesmo que te chamou, sustentou, consolou. Ele continua aí, pronto para agir. Se você decidir crer novamente que o que viveu tem valor, e que esse valor precisa ser entregue. Legado não é o que você junta, é o que você planta. E o tempo de plantar é agora. Talvez você se sinta invisível, desvalorizado, ignorado pelos mais jovens. Mas você não precisa do aplauso dos homens para ser eficaz no reino. Deus vê, Deus sabe, e cada alma tocada por sua intercessão será recompensada. Você carrega a autoridade. Não negligencie isso. Há discípulos ao seu redor esperando ser ativados. Sua presença já prega, mesmo em silêncio. Simeão era um homem comum com uma promessa extraordinária. Ele veria o Cristo antes de morrer. E viu. Talvez você também espere há muito tempo, mas há promessas que só se cumprem na maturidade, bênçãos que não foram negadas, apenas reservadas. E quando elas chegarem, você entenderá. Agora, seu coração está pronto. Mesmo que o tempo pareça curto,
Saiba, uma promessa cumprida na velhice tem o mesmo peso de uma bênção recebida na juventude. O que importa é que Deus cumpre, e você pode ser prova viva disso para uma geração que não crê mais. Sua fé, mesmo com o corpo cansado, é uma mensagem viva. Sua comunhão com Deus é uma semente, e é isso que o Espírito usará para despertar, convencer e atrair. A sua vida ainda tem valor, porque mostra que vale a pena continuar crendo, mesmo quando tudo parece perdido. Sua presença é uma resposta viva de que ainda há tempo, propósito e promessa se cumprindo. Isso inspira, transforma e derruba incredulidade ao seu redor. Jamais subestime o poder de um simples ato de fé. Uma oração solitária pode mudar o ambiente de uma casa. Uma palavra certa pode evitar uma tragédia. Um gesto de amor pode salvar uma vida. Muitas vezes, o maior testemunho não vem de grandes palcos, mas de uma vida que carrega paz, essência e aponta para Deus. Você foi preservado porque o mundo ainda precisa ver que existem pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando a fé é testada. Isso é raro, isso é precioso. Enquanto muitos correm sem rumo, você pode ser aquele que guia com serenidade, verdade e firmeza. Mesmo quando parece que ninguém nota, Deus vê. E Ele te mantém porque ainda há pessoas que precisam enxergar, através de você, que há um caminho verdadeiro. Sua vida continua sendo mensagem, farol e prova de que Deus é real. A maturidade espiritual não é o fim, mas o ponto onde o céu toca a terra com mais clareza. É quando o brilho do alto se torna suficiente e a vida se transforma num testemunho vivo. Você está aqui por uma missão. Talvez não seja como você imaginou, mas o fato de ainda respirar é sinal de que a missão não acabou. A vida termina não quando o corpo se cansa, mas quando o propósito se cumpre. E quem determina isso é Deus. Como Paulo, que enfrentou dores e perseguições, mas terminou sua jornada em paz, assim deve ser a meta de todo servo fiel: completar a carreira com dignidade, guardando a fé até o fim. A morte, para o cristão, não é fim, mas cumprimento da promessa. É o momento em que a fé se torna a visão, e ouvimos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Até lá, viva com intenção. Ame, perdoe, ore, semeie. Cada dia é uma nova chance de viver com profundidade e verdade. Deus não busca performance, mas fidelidade, encontrada nos pequenos atos, nos detalhes do dia a dia. Quando a missão for completada, você não será tirado do mundo, mas recebido na eternidade. Levará consigo o legado de uma vida vivida em Deus, uma história que o céu registra com honra. Por isso, caminhe com os olhos na eternidade, não temendo o fim, mas ansiando pela promessa. Quem vive com essa consciência ama melhor, serve com alegria e perdoa com mais facilidade. Sua missão pode ser invisível aos homens, mas é preciosa aos olhos de Deus. E quando chegar a hora, você será levado não como alguém que perdeu, mas como um vencedor. Que até o último fôlego você viva com fé, propósito e dignidade. Que sua vida continue sendo um reflexo da fidelidade de Deus, até o fim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Deus te abençoe. Amém.